Boa noite. Essa equipe vai apresentar a tarefa 5 da disciplina de processamento digital de imagens. E a tarefa 5 é sobre detecção e segmentação. No caso, nossa equipe vai fazer esse trabalho baseado em danos em veículos, danos em carroceria, vidro, faróis, e fazer esse processo de detecção e segmentação. Aqui a gente vai utilizar a YOLO 11M para fazer essa automação e inspeção automotiva. Para isso, nosso problema é o problema principal desse essa problemática é que a inspeção de veículos ela é a tradicional, ela é um pouco lenta, é custosa, vai precisar de alguém ali para avaliar, ou até mesmo fazer as inspeções veiculares quando vai fazer transferência de veículo. Às vezes passa despercebido alguns problemas que deveriam ser um pouco mais críticos, como por exemplo um furo no farol, o pessoal não percebe e acaba passando. Então, uma das problemáticas que talvez utilizar um- uma rede neural ali, ele vai ajudar a detectar esses problemas um pouco mais imperceptíveis, né? Aí com isso, é, a gente pode fazer a detecção de amassados, arranhões, quebras e danos em gerais. Como funciona aqui o sistema? O pipeline ele funciona da seguinte forma: a gente vai ter a entrada tanto de uma imagem ou de um vídeo. Com isso, o nosso modelo a gente vai fazer o pré-processamento dessa imagem, tratar, diminuir as resoluções ou limpar um pouco mais a imagem. Com isso, a gente vai passar no nosso modelo, que é o YOLO 11M, e após o processamento, ele vai fazer a detecção, vai gerar os bound boxes ali de onde ele conseguiu identificar as avarias no automóvel e vai devolver o resultado final. O que é a YOLO 11M? É um, a rede YOLO 11 ela tem três blocos, que é dividida, né? Para conseguir extrair e predizer com veracidade as informações que são descritas na imagem. Tem um backbone, que ela vai extrair as características visuais da imagem usando camadas convolucionais, as CNNs, né? O NEC, ela vai fundir as informações múltiplas da escala para detectar danos grandes e pequenos, então ela vai pegar essas características e vai tentar identificar os danos ali. E no head ali ela vai produzir a classe de dano ali e vai identificar através de um bound box, vai colocar um bound box através ao redor do dano da imagem e fazer uma máscara de segmentação de pixel a pixel. Como fundamentação, a YOLO ela utiliza uma CNN, né? Então ela aplica convoluções na imagem, a partir de redes neurais. Ela vai passar um filtro, um, um kernel que vai deslizando sobre a imagem e aprendendo esses padrões. Então ela vai utilizar-se dessa expressão aqui. E ao longo desse treinamento que ela vai passando nesse kernel, aprendendo os padrões nessa pixel a pixel dessa imagem, ela vai conseguir identificar os padrões de risco, de arranhões, de amassados, deformações, rachaduras e fraturas, bordas, contornos de veículos e também até quebras de vidro, né? Tá? É, e um dos grandes diferenciais do nosso projeto vai ser a utilização simultânea de duas técnicas, né? Que é a detecção e a segmentação. A detecção, ela vai permitir localizar rapidamente o dano. Ela é feita ali através de um bound box, né? Que é o retângulo que delimita ali a região aproximada onde que o problema se encontra. E essa abordagem é mais rápida e eficiente, já que ela é ideal para identificar a classe do dano e fornecer as coordenadas gerais. Só que para uma análise um pouco mais aprofundada, a gente vai precisar da segmentação, já que ela vai além do retângulo, ela vai delimitar ali exatamente a área que vai ser danificada pixel a pixel. Então, ela vai criar uma máscara que vai contornar o dano é, de uma forma mais precisa. Isso vai, vai permitir ali que a gente encontre mais precisão espacial, porque vai permitir que a gente meça
toda a extensão real daquele dano, já que o que é muito essencial para a elaboração, por exemplo, de orçamentos mais precisos, vai integrar mais velocidade ali na localização e nas delimitações que ocorrem durante aquele acidente, vamos dizer assim. O sistema ele é bem versátil, já que ele pode operar em 2 modos distintos, né? Então vai depender muito da necessidade. A gente vai ter um modo de imagem e um modo de vídeo. No modo de imagem, a gente faz de uma forma bem direta, é uma fotografia só que do veículo vai ser enviada para o modelo, e o Iolo ele vai realizar ali uma inferência sobre essa imagem estática, e ela vai retornar instantaneamente todas as detecções e as máscaras de danos. Nesse modo, ele vai ser caracterizado pelo processamento instantâneo, e ele é muito ideal para vistorias pontuais, onde a gente vai procurando ali só uma análise rápida de um ponto específico, então uma imagem só já é suficiente. Já o modo de vídeo, ele é um pouco mais dinâmico, já que o vídeo de entrada ele vai ser ali dividido em seus frames individuais. Cada um desses frames ele vai ser processado sequencialmente pelo Iolo, e o que permite uma detecção contínua de cada dano ao longo do vídeo. Então, ali, ele fornece, por exemplo, ali uma inspeção melhor em tempo real, é, faz uma cobertura completa do veículo e é perfeito para alguns cenários onde a gente vai esperar que seja feita o monitoramento do veículo em movimento ou para realizar uma varredura mais abrangente, tá? Sobre as aplicações práticas, a nossa solução ela tem muitas aplicações, tá? Todas elas impactam diretamente em diversos segmentos do setor automotivo, então ela vai gerando ali, de uma forma significativa, redução de tempo e custos operacionais. Então, por exemplo, para as seguradoras, a automatização de laudos e análise de sinistros, elas se tornam muito mais ágeis, e objetivas, que estão minimizando ali, por exemplo, fraudes, e vai acelerar o processo no caso assim, de indenização, vamos dizer assim. Já as oficinas, elas vão se beneficiar com diagnósticos melhores, mais precisos, né? Que vai otimizar ali a elaboração dos seus orçamentos e também vai conseguir tornar os reparos mais eficientes. E no contexto, por exemplo, também de vistorias, a gente vai garantir que uma inspeção ela seja feita de uma forma bem mais padronizada e rastreável, já que vai ser essencial ali para a documentação oficial e para conformidades regulatórias. E para locadoras e revendas de veículos, a solução ela vai oferecer, por exemplo, um controle mais rigoroso do estado do veículo, tanto na entrada quanto na saída da frota. Então, ela vai prevenir ali disputas e garantir ali também a integridade dos seus ativos, né, dos seus veículos. Em cada cenário desses, a gente busca ali automação e a precisão melhor, que são grandes diferenciais em cada tipo de aplicação prática aqui, certo? E aqui é o pipeline de implementação, que ele é bem direto, tá? A gente vai utilizar a biblioteca do OpenCV para leitura e manipulação das imagens de vídeo de entrada. E aí, uma vez que essa mídia vai ser carregada, ela passa por uma etapa de pré-processamento, onde vai ser redimensionada e normalizada para atender aos requisitos do modelo. E a implementação ali, a gente tem como base principal a inferência que vai realizar no nosso modelo pelo Iolo, tá? E ela é carregada a partir de um arquivo pré-treinado. Após essa inferência, o modelo ele vai fornecer para a gente a extração desses resultados, que são, né, os bounding boxes e as máscaras de segmentações, como a gente já falou anteriormente. Por fim, todos esses resultados eles vão ser visualizados na etapa ali de desenho, onde são renderizados diretamente sobre a imagem ou o vídeo original e vai destacar os danos identificados. Então, o Josião vai falar mais à frente, vai mostrar cada passo a passo disso aqui, para que consiga compreender um pouco melhor como funciona todo o nosso trabalho, todo o nosso sistema. Nessa primeira etapa do código, nós efetuamos as instalações das nossas bibliotecas e dependência. A principal é a Ultralytics, pois é ela que disponibiliza o nosso modelo Iolo. Também utilizamos como padrão o OpenCV para a gente fazer o processamento de imagens e para efetuar a exibição, né, dos nossos resultados, como de costume, o Matplotlib.
Aqui. Então, nessa etapa do código, nós efetuamos um link direto com os nossos pesos. Basicamente, nós fazemos o carregamento do nosso repositório para que a gente possa trabalhar com as dependências do IO. O carregamento da memória do modelo, ele basicamente ocorre a partir deste momento. Nós colocamos até um print, né, para garantir que o modelo ele foi carregado com sucesso, pois é a partir desse momento que a nossa rede neural ela fica pronta para receber imagens e a gente também realizar a nossa inferência, que seria a nossa detecção e segmentação. Como de costume, nós fazemos o upload, né, da nossa imagem de teste, como a gente já parametrizou, já tem o formato de detecção padrão do YOLO. Nós primeiro fazemos o upload do nosso arquivo, né, e aí sim nós entramos para fazer a etapa da inferência. Ressaltamos que a partir deste momento aqui, a premissa é a mesma, é válida também para o vídeo. Essa que seria a etapa principal do nosso algoritmo, pois basicamente é onde a gente tem a detecção e a segmentação, onde o predict ele é o método e ele envia a imagem para o modelo. O parâmetro source, né, ele vai indicar a imagem a ser analisada. E o conf 0,25 seria a nossa confiança mínima para considerar algo com uma detecção válida, né? Uma margem de análise. E o save, basicamente, aqui, ele vem para informar que o resultado ficará, como posso dizer, apenas na memória. Então, rodando o nosso código, né, passando por esse processo, nós chegamos na etapa do processamento em si, né? A gente ressalta também que, como no PCV, ele utiliza o padrão BGR, né? Cadê isso? BGR, nós convertemos, e o Matplotlib usa RGB, a gente faz essa conversão, né, antes, né, por causa das cores, antes de exibir a própria imagem. Analisando o resultado, como você pode ver, a gente conseguiu aplicar na imagem o resultado da detecção e a segmentação. A gente consegue ver através, no caso, como dito pelos meus colegas anteriormente, nosso algoritmo foi desenvolvido para a detecção de danos em veículos. O Broken Lamp, que ele mostra a lâmpada quebrada, bem que o Scratch, que ele mostra o arranhão, né? E o percentual que ele está fazendo que considerou para avaliação. No vídeo, o único diferencial quando a gente aplica o mesmo método, né, no vídeo é em relação à forma de analisar. O YOLO 11, né, que é o que estamos aplicando, ele, quando se trata de vídeo, ele analisa de frame a frame. Então, por isso, optamos em aplicar em um modelo, em um vídeo bem curto mesmo, porque senão não ia ter como rodar. Aqui ia demorar demais. Fazendo isso, esse foi o resultado final. Ao compilar e processar o vídeo, ele exporta um arquivo para a gente e esse é o resultado do vídeo. Repare que é rápido, né? Porque é um vídeo bem movimentado, é um acidente, e fazendo aqui pegando um pouco de frame a frame, a gente consegue ver as regiões de detecção. Um ponto que a gente identificou que não era previsto, né, que acabou acontecendo, é identificar uma rachadura no piso, né, no asfalto, como uma falha do veículo, né? Mas aí foi a parte do nosso modelo, né, que a gente utilizou, que acaba vendo com um treinamento, né, padrão, e ele já entende com uma caracterização veicular. Porém, para testar se estava ok de fato o vídeo, nós também geramos a imagem, né, um teste com uma imagem.
essa aqui é uma imagem gerada ou aplicada, né, no processo de análise, e a gente até estranhou, será que está funcionando mesmo? Ao jogar a imagem, repara que ele não identificou nenhum tipo de problema nela. Por quê? Porque de fato não tem. Então, ao lançar o processo para uma imagem danificada, como visto no algoritmo, ele identificou diversas falhas no mesmo. Então, essa foi a nossa apresentação. Essa foi a nossa apresentação. Espero que tenha gostado. Muito obrigado.